Fala, meus caros amigos, estamos aqui mais uma vez voltando vamos continuar falando sobre a questão filosófica, sei lá, trocar alguma ideia sobre o ego, né? O que é o ego, né? De onde surge, de onde advém o ego? Bom, no meu modo humilde e na minha experiência, para mim o ego advém da parte psíquica do ser humano, que é a consciência do ser humano. E a consciência ela se divide, né, subdivide em pensamentos, sentimentos e a própria praticidade, ou seja, as suas ações. E para mim, no meu modo de entender a natureza inerente do ser humano, o ego ele é surgido a partir dos 7, 8 anos, depois da pureza e do lado instintivo da criança. Quando a criança perde esse lado instintivo, essa pureza que vem da inconsciência para a consciência, ela começa a conflitar, meio que inconsciente, começa a conflitar com o consciente em relação às ideias pré-estabelecidas da sociedade, as ideias pré-estabelecidas do seu pai, da sua mãe, da sua família, do meio social, né? Da sociedade de maneira geral, do colégio, dos amiguinhos, enfim. E aí começa a surgir a dualidade do certo e errado. Ela perde um pouco da questão racional, ela não consegue refletir sobre o que ela acha. E aí, consequentemente, acaba surgindo o que? Ela começa a criar uma bolha, que é uma defesa da pessoa para se proteger diante de tantas adversidades que ela começa a sentir e começa a pensar. E aí ela também não sabe agir, porque o que ela pensa é diferente do que ela sente, ou o que ela sente é diferente do que ela pensa. E aí acaba acontecendo um atrito, né, na tomada de decisão, que é a atitude. E isso já é o ego latente na parte psíquica da pessoa. E geralmente acontece na adolescência, um pouco antes, na pré-adolescência, né? E isso pode perdurar até a sua morte. Mas o surgimento do ego, para mim, vem na pré-adolescência, né? E é muito complicado a gente tentar tirar a imagem idealizada que a gente acaba criando como defesa psicoemocional para viver em sociedade. E aí, para mim, então, esse é a definição para mim mais assim, tentando ser uma maneira mais fácil de tentar entender a conceituação do ego, né? O ego são várias situações que criam essa vertente. Pode ser os 7 pecados capitais, né? A agressividade, que não está nos 7 pecados capitais, mas tem a parte da agressividade, da violência, do vício, né? Enfim, vários conceitos antiéticos e imorais, né? A corrupção, improbidade administrativa. Mas os 7 pecados capitais tem a ver mais com aquela questão do comportamento inerente do ser humano, né? Autodestrutivo e negativo que todos nós temos e que a gente não consegue neutralizar o ego, não conseguimos neutralizar as nossas defesas psicoemocionais. E então, adentrando a isso, para eu tentar entender um dos 7 pecados capitais, eu estava tentando entender o ego, né? Que é o fator causal. E o fator efeito é a culpa. Então começa a surgir a culpa. O que seria a culpa, pessoal? Então, é um pouco. É bastante complexo, né? Porque a culpa pode surgir de várias circunstâncias do meio ambiente, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, né? Mas para mim, eu acho que a culpa ela nada mais é que fatores punidores da falta de juízo moral que nós temos sobre as nossas crenças, princípios e valores. Aí eu perguntaria, né, o que orienta o nosso juízo interno? O que orienta o seu juízo interno? Será que é Deus? Jesus? São eles os orientadores dos nossos juízos internos? Porque nenhum ser externo, eu gosto de refletir sobre isso, né? Nenhum ser externo coordena e comanda o caminho, a verdade e a vida da individualidade do ser humano.
Eu pelo menos tento entender dessa forma. É como se fosse uma contra-argumentação. Porque eu gosto sempre de perguntar, né? Porque eu acho que nenhum ser externo coordena e comanda o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. Estou falando na questão da individualidade do ser humano. Somente o próprio ser humano que tem esse poder de comandar e coordenar as suas ações, seus pensamentos e seus sentimentos. Bom, como é que eu posso dizer? Em detrimento disso, para falar sobre a questão da transcendência, a construção da iluminação do homem, ela advém de uma reavaliação, nada mais é do que uma reavaliação de um comportamento, não é isso? Reprovável pelo próprio ser, mas isso é um processo gradativo. Por isso que a iluminação tem a ver com a ascendência, né, gradual do ser humano, porque é um processo muito de reavaliação comportamental do próprio indivíduo. E isso, ao mesmo tempo que se é um processo de reavaliação de comportamento do ser humano, você já, você já coloca em xeque de que um ser supremo faz por você. Não, ele faz através de você. Então, se ele faz através de você, cabe a você reavaliar a sua conduta, né? Por isso que é gradativo. E se é gradativo, não pode ser um ser supremo. Porque se fosse um ser supremo responsável pela sua vida, ele daria um estalo de dedos e resolveria o seu problema. Como a questão é contigo, então é uma questão gradual. Por que é gradual? Porque você não tem a resposta imediata sobre o seu pensar, sobre o seu sentir e sobre o seu agir diante de uma determinada circunstância. Certo? E a questão da gradualidade, ela também está associada, de repente, à questão da reencarnação. Por que não? A gente não tem provas, mas pode. Justamente por ser um efeito gradual, essa gradualidade pode levar a vida inteira para você tentar neutralizar o ego. Por isso que de repente ele fala de você vem de outras vidas e vai resgatando gradualmente, aos poucos, as suas imperfeições. Né? O que seriam as suas imperfeições? As suas transgressões, as suas iniquidades, os seus defeitos. Né? Mas volto a dizer, isso para mim não pode ser, digamos assim, rotulado, assim por dizer, sobre a questão da culpa e do castigo, pelo menos para mim, né? Então, para mim, nenhuma luz acende, né? Se a gente está falando tanto em construção de iluminação, nenhuma luz acende sem ofuscar ou queimar, não é isso? A gente não está falando de graduação. Para iluminar, acho que a gente precisa desintoxicar, não sei, a gente precisa desintoxicar os venenos que desencadeiam as desorientações das crenças errôneas em nós mesmos. E essas crenças errôneas podem ser coisas relacionadas aos princípios e valores da sua família, aos princípios e valores religiosos, aos princípios e valores e os costumes daquele determinado estado da sociedade. E isso acaba te afastando e isolando a sua real ideia, a sua real crença sobre você mesmo, e não do outro, né? Então, para mim, né, os sentenciadores da humanidade que criam leis e regulamentos para, na verdade, decretar a justiça, eles se moldam, né, eles se alicerçam sobre uma verdadeira verdade relativa. E essa verdade relativa, ela é homologada como uma verdade única e suprema, concorda? Os três poderes, eles são homologados e acabam criando uma verdade única e suprema. Os donos do mundo, no meu ver, podem ser juízes, políticos, essas pessoas que detêm esses poderes, eles impõem a culpa sentenciando em forma de pena e castigo. Até aí tudo bem, porque é uma pena e um castigo material, é uma questão física. Mas eu gosto de adentrar que nem sempre você vai conseguir resolver o seu problema de culpa, os seus pecados capitais, as suas transgressões, através simplesmente de uma pena, de um castigo de aprisionamento físico. Porque você pode ter problemas de conflitos do seu pensamento, quer dizer, você carrega essa sua raiva, ou essa sua ódio, essa sua mágoa, e esse seu não perdão pelo ato ilícito, né? Isso é muito discutível, né? Será que a verdadeira culpa advém somente de um ato ilícito? E o pensamento ilícito? Quantas pessoas fazem maldade, mas não são presas? E não são culpadas pelas questões que acarretaram aos outros? Quantas pessoas levaram a culpa pelos outros? Será que o ato ilícito provado
somente uma única maneira de sentenciar uma culpa? Será que não existe culpa de um presidente que homologa uma guerra, decreta uma guerra e leva milhões de pessoas no campo de frente de batalha que perdem suas vidas, que desestabilizam emocionalmente toda uma família por causa de uma questão de princípios e valores que para aquele determinado país, daquele presidente, para ele é ético? Será que é ético? Será que é moral? Então essas questões sobre culpa, sobre processo de humanização, né? Eles têm que estar em conjunto até para você tentar se aceitar para buscar melhorar a sua fraqueza, né? Pelo menos eu acho isso, né? Como é que eu vou ausentar os pensamentos ditatoriais, como eu já estou falando, né, dos líderes mundiais que se isentam da culpa? Concorda? Que é eles para fazerem do mundo uma organização integrada. Porque a ideia é fazer uma organização integrada. Mas eles não fazem, o mundo não faz. Porque se o mundo fizesse uma organização integrada, o mundo seria outro. O mundo seria pacífico. E não criar atitudes pacifistas. Pacifismo tem muito pelo mundo afora. E o pacifismo não cria paz mundial. Só cria discórdia. Cria guerras, conflitos. Né? Eu não sei, eu acho que a vitimização ela é tão tênue quanto a culpa. Eu acho que a vitimização é tão tênue quanto a culpa pela questão da imaturidade assim por dizer, da reformulação moral individual para o coletivo. Pelo menos eu acho isso, né? O mundo, pra mim, ele só vai prosperar, cara, quando a gente criar mentes pensantes, sem aquela tentativa de que o homem possa criar falsos moralismos, culpas ou processos de vitimização, não sei. Acho que o verdadeiro homem ele caminha na praticidade do pensar para o agir, né? E quando o homem se depara com essa questão de colocar em prática o pensamento linearizado com sentimento, aí você consegue neutralizar o ego. Mas para mim ainda eu acho, infelizmente, não é que eu estou sendo pessimista, quase que uma utopia, porque eu não conheço um ser humano que consiga neutralizar o ego, né? Porque se você neutraliza o ego, você não tem nenhum tipo de pecado capital, você não tem nenhum daqueles pecados capitais, porque você não tem ego. Porque o ego já é o fator causal mesmo. Né? Já é um conflito de dualidade psíquica. Você não sabe o que você sente, ao mesmo tempo você pensa diferente, e aí como você pensa diferente do sentimento, você não sabe o que você age, você oscila demais. Você acaba sendo uma pessoa com bastante medo, com insegurança, porque você oscila muito. E o ego ele fica ali no seu inconsciente, no seu subconsciente. E aí quando você traz para o consciente, você não sabe qual é o caminho correto, né? Então isso aí é bastante interessante para a gente tentar desbloquear esses fatores emocionais que te deixam para baixo, né? Só te prejudicam. Então é isso, pessoal. Eu queria falar só sobre um dos pecados capitais no momento, que é a questão da culpa, né? E eu coloquei a imagem na foto, né? Já que eu tô com problema na minha webcam, né? Mas eu vou consertar. Que diz respeito, né? Essa questão da foto que eu queria colocar a foto de uma pessoa, né? De um ser humano normal. E na frente ele segurando a máscara, como se ele tivesse duplicado a sua faceta, que na verdade a essência, o seu eu superior, a sua essência, a sua luz, né, o seu eu maior, que você acabou refratando, que você se isolou dele por não reflexão, por não autoconhecimento, né, pela questão do ego, você acabou se perdendo, você não se acha, então você colocou uma máscara na frente. E essa máscara que você segura é a sua imagem idealizada. Você vive essa máscara a vida toda, praticamente quase toda a sua vida, né, como uma bolha, como um bloqueio emocional muito forte. Então é isso que eu tentei colocar na gravura do meu vídeo, para ver se a galera conseguia entender o que eu estou querendo dizer, né, que é sobre o conflito, né, do ego, né, como neutralizar o ego. Será que o ser supremo, será que Deus é o meu punidor, é o meu ajuizador interno? Será que é ele que é o sentenciador da minha iniquidade moral? Será que ele é o que vai julgar as minhas fraquezas? E, enfim, esse assunto é bastante polêmico, é um assunto para outras questões. Eu não sei se eu já coloquei isso em outros vídeos anteriores, mas isso aí já desvirtua um pouco da questão da culpa, né?
E a gente tem que parar de achar que a gente é culpado de tudo e sim resolver o problema, já que você acha que é culpado, que eu já diverjo um pouco dessa denominação, e a gente precisa parar um pouco de usar essa palavra culpa, ou eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer, para tentar tirar esse não, esse anti, para o positivismo, né? Para a espécie de uma água, vai assim por dizer, que ela passa por cima, ela não dá voltas, ela não regride, ela vai cortando e vai andando em linha reta, ou ela desce, né? É como uma ribanceira, como uma corrente. E a água é mais ou menos isso que a gente deveria ser com os nossos pensamentos. Né? A gente não precisa estagnar e nem retroagir. A gente tem que tomar uma decisão e resolver. Então é isso, pessoal. Tem mais ou menos 15 minutos de vídeo, né? Acho que já está suficientemente bom para a gente parar por aqui no momento. Então eu gostaria de encerrar essa questão da culpa. Então qualquer coisa, qualquer dúvida, vamos trocar uma ideia. Beleza? Um grande abraço para você. Fique com Deus.